Então, com vocês, o nosso VT com nossos irmãos. Começamos a trabalhar com relação às doações, com relação à área financeira para a gente estar indo. Então foram 7 meses de intenso trabalho para a gente conseguir essas doações, para levar a eles que necessitam tanto, né? De preparo, de treino, que nosso objetivo ali foi treinar a igreja, treinar as escolas, preparar as crianças ali com o Judeu Mirim já implantado, né? E quando a gente chegou ali, viu a realidade, assim, foi bem chocante. Nós saímos daqui na segunda-feira e chegamos em Kalemi, na República Democrática do Congo, na quinta-feira de manhã. E logo que chegamos, o governador queria que a gente encontrasse com ele primeiro antes de tudo. E nesse encontro ele disse que para ele, na verdade, nossa visita ali era uma bênção espiritual sobre a cidade. E que ele via, na verdade, não via a gente, mas via Deus na gente. E que a gente abençoaria espiritualmente a cidade dele. E ali é uma cidade grande, mas ao mesmo tempo é muita miséria, pobreza, assim. Alguns têm muito, outros têm nada, né? A maioria não tem nada. Quando a gente começou a trabalhar nas igrejas, aí foi mais aventura do que a viagem de barco. Porque eram muitas igrejas. E todas que a gente chegava estavam esperando por nós. Com aquelas músicas deles e aquelas danças. E a gente ia seguindo, entrando no ritmo. E quando a gente teve um dia, né, que a gente teve o day off, que seria teoricamente o dia de descanso. A gente ia ter atividade só de manhã e aí a gente ia voltar à tarde para arrumar as malas, já estava perto da época de voltar. Foi o dia que a gente mais trabalhou. A gente saiu 6 da manhã e voltamos 6:30 da tarde. Nós ficamos o dia inteiro, a gente comeu mais fruta, banana e tal, mas a gente nem sentiu, a gente subiu escalamos montanha e as igrejas, elas ficam nos lugares assim, muito escondidos e a gente fala igreja, mas não é do tamanho da que a gente está acostumado, toda bem estruturada, não, a igreja assim, com madeira, às vezes toda aberta, o vento entrando e as pessoas vão se aproximando, principalmente vêm as crianças e os adultos veem o movimento e vão vindo junto. E tudo isso que a gente viveu lá foi assim, foi incrível, cada desafio era a distribuição dos materiais, porque é tanta gente com tanta necessidade e a gente assim leva um monte de coisa, mas ainda é pouco, sabe? Mas quando a pessoa recebe, você vê, não, valeu a pena, né? Foi mais do que eu pensei que poderia ser. Eu fui para o Congo, a equipe foi para o Congo, mas eu também fui para o Burundi. E no Burundi, o pastor nos recebeu assim com uma preciosidade, foi tremendo, que emocionou toda a equipe. E na igreja nós trabalhamos também com crianças, com senhoras. E tudo aquilo que foi colocado para a gente fazer lá, nós tivemos a oportunidade de abençoar, mas eu vou falar que nós somos tremendamente abençoados. Eu creio que nós recebemos mais do que demos. A gente visitou várias igrejas, inclusive os pigmeus, e nessa igreja dos pigmeus, onde era uma coisa assim, era somente uma parte, somente um teto de palha, mais nada, era tudo aberto. E nesse dia, quando a gente chegou lá, sentou na igreja, teve um jovem que levantou meio inconformado. Ele levantou e disse assim: olha, a gente quer aprender mais de Deus, só que a gente não tem Bíblia. A gente só tem uma Bíblia que fica na casa do chefe.
Se a gente quer aprender mais da Bíblia, a gente tem que ir na casa do chefe para ler a Bíblia. A gente quer Bíblia, a gente não quer mais nada, a gente não está pedindo comida, nem dinheiro, a gente quer Bíblia. E isso que mais marcou, onde isso me emocionou muito, porque eles só queriam Bíblia, mais nada. Foi uma lição para nós muito grande, porque aqui no Brasil, quantas vezes a gente desperdiça tanta coisa que a gente tem e a gente não valoriza aquilo que a gente tem. E a gente viu que lá há uma carência muito grande e as pessoas estão sempre alegres, sempre sorrindo e não querendo que a gente viesse embora e convidando para a gente voltar. A igreja, então, as pessoas dançando, as ministrações, foi tudo assim muito marcante. Aí eu tive a oportunidade também de ensinar, de ministrar para mulheres, de ensinar mulheres a fazerem umas flores de papel crepom que a gente tinha levado e de cantar com eles. Isso para mim é saber que durante o dia você fica pensando numa coisa e quando chega a noite você sonhar com aquela coisa porque realmente te marcou. Então, para mim, é isso que a gente viveu ali. É você voltar para a sua realidade, mas não deixar de sonhar. Sonhar com a África, sonhar com aquelas pessoas pedindo Bíblia, sonhar com aqueles meninos que acompanhavam a gente, por onde a gente ia, gritando o nosso nome. E lembrar do rostinho deles e não conseguir dormir sem orar por eles antes. E não conseguir dormir sem pensar num projeto que possa continuar o que a gente começou ali. Para mim é só o começo e é assim um começo de algo grande que o Senhor vai fazer. Porque a gente não pode nada, mas Ele pode todas as coisas. E a gente pode todas as coisas nele. E é isso que me deixa feliz, saber que o meu trabalho ali só começou. Muito bem, você pôde ver um pouquinho aí, cada um falando da sua impressão, daquilo que foi tão importante. E a Fabiana está aqui conosco e ela esteve com a equipe que foi até a cidade de Calemi e que trabalhou ali. Ô, Fabiana, quantos foram com vocês até Calemi? 11 no total, fomos 11. 11. Uhum. Foi você, Sabadini, Camila... Lucas, Letícia, Adélia, Márcia, Daniel, Pastor Alex. Tem mais? E eu. Sim. Então, de igrejas diferentes, né? Algo muito lindo foi exatamente isso. É ver a unidade, pois o Ministério 24 Horas Diante do Senhor, os Gideões, Deus trouxe para trazer a unidade do corpo de Cristo. Seria muito mais fácil ir uma equipe só da Lagoinha, uma equipe de uma única igreja, mas ali estava o corpo de Cristo representado em 11 igrejas que se dividiram nesses 3 grupos que você vai conhecer em cada um dos nossos programas aí pela frente. E vocês então chegaram a Calemi. E qual era a tarefa de vocês, que vocês receberam aqui no Brasil, orientações da pastora Suzy? Vocês tinham um grupo que ia trabalhar com as crianças, com os Gideões Mirins. Com as mulheres. Mais? Com as mulheres. Com os pastores. Com os diretores e professores das escolas. E com os jovens. Com os jovens. Os jovens. Nós não lembramos de falar o Daniel. E os conselheiros. Daniel, falou, né? Uhum. Sim. Então, Fabiana, você estava em qual equipe dessas aí? Eu estava com as crianças. Uhum. E me chamou muita atenção o comportamento das crianças. A sede delas em ouvir a palavra, em receber do Senhor. Eu nunca vi crianças tão quietas como lá. Que lindo. E eram muitas. E atentas. Muitas crianças. Muitas crianças. Quietas, disciplinadas e atentas. Elas olhavam para a gente com aquele olhar de curiosidade, de querer aprender. Que lindo. Isso foi muito, muito marcante. Uhum. Muito. E as mulheres receberam
Cursos de corte e costura, Sim. de panificação. Sim. Os conselheiros receberam um curso para se tornarem, né, novos conselheiros, e também uma reciclagem. Aqueles que já eram conselheiros receberam uma reciclagem. Os pastores receberam orientações teológicas a respeito, né, dessa O pastor área. Alex levou o curso da oração para passar com eles, né? O Daniel trabalhou tanto Nas escolas. com as escolas. Visitou, conversou com os professores. Daniel é o nosso diretor do Colégio Cristão, aqui da Igreja da Lagoinha, e ele se dispôs a ir, bancou sua passagem, esteve lá para levar a escola por princípios. Vamos fazer também, muito em breve, uma entrevista com ele, para que ele possa nos contar sobre as escolas ali no Congo e o que foi plantado ali. Você teve alguma experiência especial com alguém ali? Pode nos contar? É até relacionado com a escola. Nós viajamos para algumas vilas próximas à cidade de Calemi. Essa vila específica se chamava Kassenge. E lá nós descemos da van e primeiramente fomos até essa escola, na verdade, alicerces de uma escola que está sendo construída. E nos contaram a respeito da realidade das crianças lá. Eles nos disseram que eles estão construindo essa escola nova porque a escola que as crianças estudam atualmente, no caminho, eles são devorados. Algumas crianças foram devoradas por crocodilos. Então, eles estão construindo essa escola mais próxima. Quando estávamos ali, eu conheci um rapaz, o nome dele é Lubungo Kitanga. E comecei a conversar com ele, o inglês dele era muito fluente. E esse moço me pediu um livro em inglês. Eu perguntei se ele era cristão. E ele me respondeu que sim, que era cristão. Então eu perguntei se ele já tinha a Bíblia. Ele disse que não. Eu tinha uma Bíblia na minha bolsa, a minha única Bíblia, né, que eu tinha levado, e era uma Bíblia bilíngue. Então eu não fui de imediato pronta a dar a Bíblia para ele, porque era a minha única Bíblia. Mas eu senti o toque do Senhor naquele momento, de deixar aquela Bíblia com ele. E então, a gente no caminho para a igreja, da escola para a igreja, eu fui pensando, Senhor, eu vou deixar essa Bíblia com ele. Tomei essa decisão. Quando eu entreguei a Bíblia, ele ficou muito satisfeito. Porque, pastora, a obra de Deus, eu aprendi isso, ela é uma via de mão dupla, não é? Sim. A gente foi para abençoar, mas a gente acaba sendo muito abençoado também. Então, fomos até a igreja. Lá na igreja, quando eu cheguei para ministrar para as crianças, só tinha criança. Você via um adulto ou outro, eu ainda brinquei com eles, falei assim, essa igreja é só de criança? Porque tinham muitas crianças. E daí, depois da ministração para elas, quando eu olho, quem que eu vejo? O Lubungo, bem ali no meio das crianças. Então, terminou o culto ali, eu chamei ele e perguntei, Lubungo, você gosta de criança? Esse mesmo rapaz que eu tinha entregado a Bíblia. Ele disse, se eu gosto, eu amo as crianças. Eu falei, Lubungo, então você vai ensinar as crianças a palavra de Deus com essa Bíblia. E ele ficou muito satisfeito, me deu o telefone dele, eu quero entrar em contato com ele, estou orando por ele. E eu creio que lindo. O Senhor está operando ali. Nós sabemos que o Senhor move terra, céus, por causa de uma vida. E nós sabemos que essas crianças que receberam esta visita, sabemos que este rapaz que recebeu esta Bíblia, os pastores que receberam ali treinamento, a palavra de outros pastores, eles não vão ser mais os mesmos. A semente eterna foi plantada, a semente germina e frutifica. Amém.